Olá pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, né? Poder compartilhar um pouco da experiência e das coisas que a gente tem feito. E é um prazer muito grande também contar com todo esse pessoal que está aqui, que é um trabalho de grupo muito bacana. A gente tem alguns alunos, alguns estudantes, depois eu vou apresentar eles com calma para vocês, mas também tem a professora Roberta. Ela parece estudante, tá? Ela está camuflada ali, tem a carinha de novinha, mas ela é uma colega de trabalho e também uma participação muito importante dentro das coisas que a gente está fazendo. A gente reservou esse tempo hoje com vocês para poder falar um bocado sobre mobilidade e quedas, tá? Que é um dos problemas que afligem grande parte da população que já está na melhor idade. Tá? Eu vou me confessar, a partir de fevereiro desse ano já faço parte do seleto grupo de vocês. Tá? Então é bacana, já estou podendo estacionar em lugar privilegiado, essas coisas todas, coisas que têm algumas vantagens, né? Então já consigo entender um pouquinho melhor. Então a primeira coisa, e é um sumário do que eu gostaria de colocar para vocês, é falar um pouco sobre o que é a mobilidade, por que ela é importante, o que causa a redução na perspectiva da mobilidade, as suas consequências especificamente sobre quedas, as estatísticas que a gente tem, que no Brasil não são muito precisas, mas a gente tem indicativos internacionais sobre essas questões, e uma das coisas muito importantes que a gente está trabalhando agora, que é a parte de diagnóstico. A gente quer tentar mostrar para vocês como é possível a gente monitorar determinados comportamentos, determinadas possibilidades físicas que faz parte do processo natural. Uma das coisas que a gente tem que aprender nessa coisa toda é o seguinte: no final do tempo, nós vamos estar 1 hora mais velhos. Só que o bacana é que a gente consiga aproveitar essa hora e ser feliz durante essa hora. E a gente também precisa aproveitar todos os nossos dias, até o último dos nossos dias, de uma maneira feliz. O que é mais legal é a gente conseguir envelhecer graciosamente. Isso é a chave, aquilo que a gente mais busca, poder envelhecer bem. Envelhecer, todo mundo vai. Para a gente conseguir trilhar esse caminho de uma maneira muito bacana e, obviamente, sem muitos dos problemas que alguns de outros enfrentam. Então é bacana que a gente vai mostrar a vocês como a gente consegue, de uma certa forma, intervir para que esses problemas não aconteçam. Vamos começar a mostrar a primeira coisa para vocês, que é essa questão da mobilidade. Que é a capacidade sim, de forma independente, e é importante e segura em diferentes contextos. Eu espero, eu sou curitibano, assisto aqui. Você conhece a Casqueira que vocês Está total. é um contexto desafiador, não é isso? É um contexto desafiador. Então a gente tem que conseguir caminhar, lá pela nossa cidade, conseguir levantar à noite e ir no banheiro de maneira independente, conseguir sair da cama, preparar o seu café, conseguir fazer seu almoço, conseguir ir ao supermercado. Isso nos garante independência e está muito associado, gente, com a ideia de qualidade de vida. Mas não é isso que você precisar ir no banheiro. Você tem que ter alguém para te conduzir ao banheiro. Eu acho que essa é uma situação que a gente precisa garantir, essa situação de você se sentir confortável, de você sentir independente de você ir ao banho quando você quiser, quando você quiser, independente de muitas vezes no ambiente que a gente está. E tem uma coisa que é muito legal, que é por mais que a gente tenha ambientes então você vai chegar lá, vamos tirar os tapetinhos das suas casas, porque lá é uma fonte de texto, e vou tentar colocar banho, para você tomar banho, eu coloco lá na alça para você segurar, a tua escada você vai colocar pneu, aí você sai no purificador, protesta cai na rua. Ok. Então a gente precisa muito dessa lógica de não ser dependente só do ambiente. Não dá para criar uma bolha de segurança. Porque eu espero que vocês vivam confinados de casa. Eu espero que vocês tenham vida social, style, vão ao purificador, vão ao mercado, vão ao banco. Vocês vão ter a independência de vocês. Essa é uma questão muito importante. E esses fatores e essa habilidade, ela depende de fatores musculares, fatores esqueléticos, estou falando de qualidade óssea, estou falando de osteoporose, estou falando de aspectos neurológicos, estou falando da sensibilidade, hipersensibilidade, do teu controle muscular, a gente pode tentar vocês, podem ser sensoriais e também depende muito da parte cognitiva.
depende da população. E todos eles, têm de uma maneira conjunta para garantir autonomia, qualidade de vida e uma coisa importante, participação social. Que faz esse envolvimento e esse treinamento, os treinamentos são muito legal. Eles vêm é muito legal. Agora, eu achei que não consegue ter independência e ficar confinado em casa, tá? Porque não pode mais se locomover. Então, a gente tem que tentar preservar essa perspectiva de termos independência ao longo de toda a nossa vida. Esse é o primeiro conceito do que é mobilidade. Nós conseguimos andar, nos mover de maneira segura, independente da onde estamos caminhando. Tá? Então, esse é o primeiro conceito. Segundo conceito que a gente precisa olhar, por que é importante? Porque a gente vai precisar realizar atividades básicas da vida diária. Ter a roupa, tirar a roupa, escovar o cabelo, lavar a louça, varrer a casa, ir no mercado. Tudo isso, a gente depende de mobilidade. Sempre a gente vai depender de mobilidade. Não vai ficar parado olhando as coisas, sabe? Ficar sentado o dia inteiro numa cadeira. A gente precisa dessa interação com o meio ambiente. E, obviamente, quero contribuir para essa autonomia funcional daquilo que eu disse para vocês. A sua independência. Eu saio daqui como eu quero, com onde eu quero. Tá? Essa é uma coisa fundamental. Eu estou ativamente relacionada agora na redução de riscos de institucionalização. O que significa esse risco de institucionalização? Muitas vezes você acabar numa festa de repouso. E aqui eu estou falando com tantas casas de repouso. Tá? Mas é muitas vezes onde as pessoas acabam indo morar porque elas não têm mais condição de resolver as suas tarefas de casa de uma maneira independente e autônoma. Então essa é uma das preocupações que reduz esse risco de exploração. E uma coisa bem legal é que esse contato, tá? Essa perspectiva de mobilidade, previne o isolamento social e depressão. Tá? Você está em contato, você conviver com outras pessoas, você participar do dia a dia, ter amigos, boas risadas, isso é extremamente importante. Então, nessa história toda, né, a primeira delas é fraqueza muscular. E várias delas têm um asterisco. E elas têm um asterisco porque todas elas são passíveis de nós prevenirmos ou de modificarmos. Ou seja, dá tempo para a gente corrigir. Independente da idade, dá tempo da gente corrigir. A primeira delas é, a gente precisa de força muscular para poder levantar da cadeira. Eu preciso de força muscular para poder me deslocar. Força muscular, ela é fundamental. Não no sentido de você ficar levantando pesos e está falando aqui de nenhuma alterofilismo. Mas nós estamos falando de pessoas que conseguem realizar suas atividades dia a dia. Isso que é extremamente importante. Primeiro, de força e potência, a gente perde algumas fibras musculares que vem fazendo com que a nossa capacidade de gerar força ela diminua. Especificamente, essa perda de força e potência muscular ela está associada a nenhum tipo de fibra. Quando perda potência muscular, ela é extremamente importante porque quando você começa a abrir forças, a capacidade de recuperar o equilíbrio depende da tua potência muscular. Se eu não tiver potência muscular suficiente para levar a minha onda perto da frente, você começa a tropeçar e vai ser show. Então, nós estamos nos perigos que a gente tem em relação a essas modificações fisiológicas e, vejam bem, são naturais de acontecer. O que a gente precisa criar é que elas tenham uma redução muito pequena ao resto da nossa vida, que a gente consiga preservar a força muscular. Isso também tem uma relação com os bens de criança muscular, funga muscular, né? Quando se mostra de vibração, isso também tem uma relação importante. Isso é associado a um fenômeno que chama-se de sarcopenia, que é a redução da nossa força e da massa muscular. Ela é muito presente na população idosa e ela está muito associada à redução da qualidade de vida, aumento da fragilidade, aumento de risco de quedas, aumento de um conjunto de respostas muito adversas aos nossos estados de envelhecimento. Obviamente, tem essa situação desses visuais perceptivos, especialmente os visuais, mas os visuais eu vejo vocês e muitos de vocês com óculos está protegido, mas isso é muito importante. Muitas vezes vocês vão notar que você vai ter os uma calça, você não precisa apoiar algum lugar, não precisa sentar, porque a tua capacidade de manter o equilíbrio já não é mais a mesma, e isso pode ser nos fatores que você perca o equilíbrio e acabe sofrendo, infelizmente, um acidente de quedas. Isso é realmente bastante preocupante. Múltiplas indicações que as pessoas tomam. Eu sempre que eu tenho sogra,
né? Isso tem 92 anos. Tem um estado de idade. Agora ela não faz tão bem. Muito que atrás ela tinha saúde bem irritante. De tudo, com 92 anos ela não tinha nada. E a gente não sentia muita coisa. Mas é extremamente importante. Porque a gente nem muitas vezes ela colocava uma indicação, uma pressão, se sentia bom. Tá? E isso é um dos parâmetros importantes. Existe também um determinado grupo, talvez vocês pensam, né? Que ao começo faz parte disso. Tá? Perde o equilíbrio e cai. Tá? E a queda, que é uma coisa que a gente só vai olhar, tem sequências de muito graves e grandes. Então, tem questões, inclusive, a própria questão de distúrbios cognitivos, o sono, a própria nutrição, vão fazer parte desse conjunto de fatores que vai influenciar a tua perda da mobilidade ao longo dos anos. Todos esses fatores que eu mencionei para vocês são fatores relacionados ao que está em você. Mas eu tenho fatores que estão relacionados ao meio ambiente. É o tapete, é a escada, é o piso escorregadio, é o lugar minado. São lugares em que você vai, provavelmente, ter um risco maior de você cair. Mas são todos eles ratificáveis. Portanto, eu diria para vocês, se vocês têm tapetinho em casa, tira. Porque esse é um fator que aumenta o teu risco. Por alguma razão, você não percebe. Tá? Então, é uma das cautelas que a gente precisa ter. E aí, a gente tem algumas consequências da redução dessa mobilidade. Então, a mobilidade por si, ela acaba tendo uma pior do meu funcionamento físico, se eu reduzo a minha mobilidade. Quanto mais parado eu fico, menos condicionado eu me torno. Então, parece um círculo vicioso, mas na medida que isso vai acontecendo, eu vou aumentando a minha dependência, o meu risco de quedas vai aumentando, eu vou reduzindo a minha participação social, declínio da tua própria autoestima e, muitas vezes, eu tenho medo de cair, quando até eu saio de água. Esse é um ciclo que a gente vai observando que as pessoas aí passamos. Tanto que algumas vezes as pessoas sumiram, desapareceram, mas estão no final desse em casa. Por dentro desse ciclo, traz muita relação com a ideia e esse conceito de nos mantermos ativos e mantermos a nossa mobilidade. Vamos olhar agora para uma das coisas que mais nos preocupa, e é um dos principais motivos que a gente está tentando ter essa conversa com vocês, que é a relação entre mobilidade e quedas. Uma queda é um exemplo em que eu vou ao plano inferior, tá? Eu vou ao chão, vou cair. A gente tem uma redução da mobilidade, tem uma forte associação com as quedas. Fortíssima associação. Cada vez que eu reduzo a minha mobilidade, eu aumento o número de quedas. A perspectiva das quedas leva a medo de queda, maior sedentarismo, dilúvio atividade física, e eu começo a dar aqui as fragilidades. Quanto mais medo eu tenho de cair, menos exposto a vitórias, mais sedentário a vitórias, maior é o meu risco de morrer. Então parece que tem um ciclo vicioso aqui bastante ruim. Esses são dados aqui bastante preocupantes para a gente, tá? Por quê? Bom, alguns dados para vocês. A partir dos 60 anos, 30% das pessoas caem pelo menos uma vez por ano. 30 pessoas. Uns 10 de vocês caíram pelo menos uma vez por ano. Pelo menos 5. Não só uma coisa importante. Isso a partir dos 65 anos. A partir dos 80 anos, 50% cai. 50% cai. Tem um dado legal que diz o seguinte: de todas as quedas, só 2% resultam em fratura. Mas 90% de todas as cirurgias de prótese de quadril resultam de uma queda. O problema nessa coisa é que quando o sujeito cai, muitas vezes ele pode não morrer com queda. Não vai aparecer no atestado de óbito dele, morreu, queda. Às vezes morre porque bate a cabeça, faleceu e bateu lá na queda. Mas isso é muito raro. Ele vai morrer, muitas vezes, por vezes de cirurgia, ou de complicações da cirurgia. Tem uma coisa chamada sepsemia.
Também vocês conhecem por infecção hospitalar. Que o sujeito morre disso ou morre de outras consequências da cirurgia. Então é questão de óbito, não vai essa quebra. Eu tinha tudo isso. Foi uma quebra. Se eu tivesse caído, não teria cirurgia, não teria dobraventos que podem levar ao óbito. E note que o número de pessoas que morrem anualmente por quedas é gigantesco. Também uma das maiores preocupações, uma das maiores causas mortes dentro da população a partir de 60 anos. Então, a gente está muito preocupado com quedas, porque isso representa um custo gigantesco. Então, não é só o custo da vida do outro, porque senão tem preço. Mas é o custo que isso representa quando se sobrevive de uma queda, e você verificar no meio que você vai precisar da cirurgia, você vai precisar de alguém para matar, ou alguém da sua família que vai precisar cuidar, porque essa pessoa vai passar um tempo imobilizada, vai perder ainda a sua funcionalidade. Então, isso tem um custo indireto muito grande, que reduz o poder econômico da família. Ou eu contrato alguém e eu coloco alguém para cuidar. Então, representa, e eu acho que o maior dessa história é a vida, representa um custo muito grande para todos nós e para a sociedade. É importante a gente olhar isso. Nos Estados Unidos, uma pessoa idosa morre a cada 30 minutos com casamento hackeado. Mas eu diria para vocês, os nossos números seguramente não são níveis diferentes. Tá? Internacionalmente, esses números se aproximam muito. Tá? Então, isso é um problema internacional que aflige com força. Tá? Então, a gente precisa começar a pensar em quais são as estratégias que a gente consegue utilizar para poder reduzir essa estratégia de quedas. Tá? Então, esses são os dados que eu vou mostrar para vocês. E olha, dados importantes. Pessoas com fratura de quadril não têm dentro de 6 meses da lesão. A tua expectativa de vida diminui. Por mais que você sobreviva a queda, sobreviva a cirurgia, a tua qualidade de vida cai e o teu tempo de vida reduz. Então, é um fenômeno extremamente preocupante e que a gente precisa combater. 15 ministérios. E aí isso reflete, muitas vezes, os próprios cofres públicos, né? Sobre o ponto de vista de gestão. Por quê? Porque desde 2008, a gente tinha ali lá um percentual de pessoas idosas, nota que em 2050, a gente vai ter 30% da nossa população idosa. Isso é uma taxa de sobrevivência a partir de 60 anos muito maior que a taxa de natalidade. Então, estamos nos tornando, simplesmente, né? Isso é um bom sinal. Estamos nos tornando uma população mais envelhecida, uma população longeva, graças à ciência, tecnologia, viva a vacina e coisas dessa natureza que vão permitindo que a gente viva muito mais. O importante dessa história não é só viver mais, é viver mais uma qualidade de vida que a gente quer. Tá? Então isso é muito bacana, isso fica assim para o workshop. Então se a gente for pensar, e aí alguns fatores para vocês, tá? A gente tem fatores que estão desse lado biológico, ou seja, força, principalmente nós temos 6. Eu tenho fatores ambientais, iluminação, escada, tapete, essas coisas todas. Eu tenho fatores comportamentais, tá? Que algumas coisas de fatores de risco, tem. Eu tenho fatores socioeconômicos envolvidos. Quando eu tenho só um desses fatores relacionados com queda, o meu risco de queda, só um deles, em qualquer dimensão, o meu risco de queda aumenta em 27%. Se eu tiver 4 fatores, fraqueza muscular, dificuldade de enxergar, tapetes dentro de casa, tá? E qualquer tipo de excesso de medicação, eu tenho 4 fatores. Se eu tiver 4 ou mais fatores, o meu risco salta para 79% bem, que é um risco altíssimo. Então a gente precisa tomar um cuidado para a gente pensar a tentar reduzir esse conjunto de fatores negativos que afetam essa nossa capacidade de desenvolvermos com independência e, ao mesmo tempo, aumenta o nosso risco de queda. Só tem um detalhe bacana, algumas estatísticas que são bastante clássicas da literatura. Entre 65 e 74 anos, alguma faixa de quase 20% tem pelo menos uma queda no ano.
aproximadamente quase 25% tem 2 quedas por ano. E a partir de um determinado de 3 quedas e 5 por ano. Logo que essa perspectiva ela vai aumentando. E vai aumentando a quantidade de eventos de queda à medida que a gente vai envelhecendo. Por isso, isso vai aumentando. Bom, o que a gente pode olhar para isso? Pode ser próximo, por favor. A gente começa a olhar quais são esses nossos fatores. E a atividade física é o fator que mais ajuda a gente. Então, esse gráfico, e eu acho que vocês são olhar, vocês são ótimos em números. Vamos para os números para vocês. Aqui tem uma relação, isso aqui é a probabilidade que você tenha, sabe, o log da probabilidade que vocês encontrem. E isso é o seguinte, olha só, aqui em cima eu tenho o extremamente fit, eu tenho o menor até o maior, em termos de ser fisicamente mencionado, e aqui embaixo tem um conjunto de comorbidades. Tá? Essas comorbidades envolvem doença crônica renal, sulfara, diabetes, fibrilação arterial, câncer, todos e qualquer tipo de câncer, doenças cardiovasculares, hipertensão, propriedade e índice de massa corporal, que são as coisas principais cheios. Tá? Pode colocar ele dentro de algumas outras comorbidades. Pode colocar ele aqui também. Nota uma coisa importante. E ó, olha aqui comigo o gráfico. Todas essas doenças apresentam um risco de mortalidade menor do que se eu for fisicamente pouco condicionado. Significa o seguinte, vou colocar em linhas para vocês. É possível que eu tenha mais chance de sobreviver nisso aqui se eu for cada vez melhor condicionado. Se eu for mal condicionado fisicamente, eu tenho o mesmo risco de mortalidade de qualquer uma dessas doenças. Tradução. Se vocês fumar, e vocês comerem, eu fumo muito na vida de forma normal. Isso faz, ó. Eu não estou aqui defendendo que ninguém de vocês faça fumar ou conte fumar. Mas o que eu estou dizendo é, se o mínimo de atividade física de vocês for extremamente baixo, eu tenho um risco muito parecido em fumar. Ou seja, a gente precisa fazer atividade física. A atividade física é extremamente importante para a gente conseguir manter a nossa funcionalidade. E aí é onde a gente entra com uma parte muito legal, tá? Sobre aquilo que a gente chama de diagnóstico, que é antes a tua condição física. Quem que você está? Eu já vou falar para você, você precisa manter sua média, você toca as coisas para a gente tá. Você precisa comer melhor, você não tem melhor, você precisa comer bem, você precisa... E já sabe qual é o time. Beleza, você pergunta é, quando eu preciso ir lá, quando eu preciso fazer atividade física, quanto bem, quanto ruim eu estou comparado com um determinado padrão. A gente faz isso, a gente faz exames, vocês devem fazer check-ups animais, você deve fazer análise, exame de sangue, encontrar essa coisa toda. Quem se olha no final, você sai enfiado no consultório, não, beleza, tossamento tudo, eu preciso cortar um pouco de açúcar. Mas você só tem esse limitativo quando você pensa. Eu pergunto, na mesma lógica, a gente tem um exame sobre essa condição física? A resposta é sim, mas a gente tem. Mas consegue fazer um conjunto de exames para poder olhar essa tua capacidade excepcional, quanto bem fisicamente você está. E a gente consegue, dessa perspectiva, olhar para isso que nós chamamos de testes funcionais. Estão ali embaixo, eles passaram para cá. Então, tem alguns testes que a gente faz, e eles visam, como por exemplo, a marcha estacionária, que é você caminhar no mesmo lugar por 2 minutos, ele te esforça da tua tensão cardiorrespiratória. Ele consegue avaliar você. É que se fosse qualquer tipo de exame que você vai fazer. Exame de sangue, ou exame laboratorial, qualquer tipo de exame. Acho que ele tem um exame de natureza mais física. Existem testes com sentado e levantado de uma cadeira. Esse que tem sentado e levantado, ele olha a agilidade, o equilíbrio, para a mobilidade. Daí vai te apresentar qual que é a chance de você ter o risco de quedas.
À medida que a gente vai olhando para esses testes, a gente começa a tirar parâmetros para poder entender, para poder modificar a tua evolução física. Então, uma coisa que eu vou dizer para vocês, a gente precisa gostar de fazer atividade física, porque ela é o que vai salvar a gente em última análise. Quando vai descobrir quais foram os testes? Existem testes que são muito importantes, como o teste de elevações calcanhares, que eu vou fazer isso aqui, tá? Para avaliar a musculatura do sessão de panturrilha, né? A gente poder saber como está o estado dessa musculatura. Essa musculatura é muito importante na manutenção do nosso equilíbrio, na recuperação de uma queda e assim por diante. Existe um teste muito legal, esse teste depois a gente vai fazer em laboratório, depois com alguns de vocês, que é o teste de estabilidade. A gente leva você até um limite onde você quer descobrir qual que é o ponto que a partir de um limite a mais você tem que dar passo. Quanto maior for esse teu limite de estabilidade, mais estável você se torna. Mais difícil é você ter aqui estragando as vestes de uma queda. Então são testes físicos relativamente simples que a gente faz, que a gente desenvolve eles em laboratório. E por último tem testes se vai dar e tem pacientes. Então esse ponto de teste. Eu consegui a imagem de um deles, mas por favor, pega o próximo. E essa simpatia aqui é a Júlia que está paradinha ali. É o teste que a gente já vai fazer na raça de escutar. Que é o teste de elevar o colega a uma determinada altura durante 2 minutos. Então, esse teste é muito bacana. Você vai ver essa figurinha que a gente tem ali dentro do nosso portfólio. Vamos ver a Márcia no melhor formato virtual da Márcia que a gente vai poder criar. Vocês vão ver a Márcia executando esse teste aqui. Vocês vão ver o avatarista dela executando isso. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa de acuracidade nas medidas que a gente está fazendo nesses testes. O problema é que, quando a gente faz esses testes são de acuracidade, e isso você precisa aqui no laboratório. Tá? Mas o laboratório é uma coisa de sistema todo dia. Né? Não quero ir lá fazer um exame de sangue, não quero ter uma postinha fazer esse negócio. Quero fazer em casa, que é possível. O que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos observando todos esses testes aqui. Certo, não? Só uma tripa de perder. O celular. Todos vocês têm celular. Todos vocês têm um smartphone. Então a gente tem como pedir um celularzinho lá para o Papai Noel, ou que é umas próximas datas, o aniversário. Para que você consiga, por exemplo, fazer esses testes que a gente hoje tem testes que são de alta complexidade, alto risco, e que a gente está levando eles para o celular. Porque no celular, onde todos vocês conseguem fazer, desde a autotestagem, você consegue saber quanto legal você está, até a pessoa, o geriatra, o fisioterapeuta, a pessoa que estiver trabalhando com você, consegue fazer a tua avaliação. De uma maneira simples, objetiva, o teste dura um interável e você consegue ter o resultado do teste. E o teste dá a interpretação. Você está bem, você precisa fazer atividade física, você está mal, urgente, profissional, faça a mesma coisa. Então, o teste é bacana, porque ao longo do tempo, você tem essa escala, essa ver se está melhorando, se você está estável, ou se você está piorando, que é muito legal, porque vai geralmente ser um senso de autocuidado. Você é que só sai disso. Você começa a entender que se o teu estado funcional está caindo, você precisa fazer alguma coisa. Então, se você não fizer nada, melhorar não vai. Tá? Então, é muito bacana que a gente vai levar esses testes aqui que está ligando esse celular. A gente lançou um teste hoje, que é o Prospect, que é o teste da estacionária. Então, a gente tem alguns diferenciais da literatura. Esse mostra que, voltando ao exemplo, mas se eu posso perguntar, diz aí, tua idade. 64. Perfeito. Mas está perdendo mão. Tá? 64, para mulheres, a gente espera que ela faça aí, em 2 minutos, entre 75 e 107 passos. Tá? Se ela fizer isso, ela está dentro dos padrões antigos. Se ela fizer uma coisa muito baixa, a condição física dela precisa de cuidados urgentes. Ela precisa fazer a mesma coisa. Eu não vou entrar no meio daquela, você pode usar uma sorteada, usar uma saber você pode saber melhor. Ela precisa fazer muito isso, precisa para reverter esse quadro. Mas a gente tem indicativo que a gente pode ter a bateria do celular. Então é muito bacana, porque a gente vai agora fazer esse teste com a Márcia. Tá? E a gente vai dar uma opção. Vamos para a prática e vamos ver como é que isso funciona. Então vocês vão ver aqui 2 coisas legais. Tá?
Primeiro, a gente vai fazer um teste como se a gente tivesse um laboratório. Todo um pedacinho do laboratório, a gente vai mostrar para vocês como a gente faz esse teste de laboratório. Mas, ao mesmo tempo, a gente está validando essa mesma medida precisa que a gente vai ter. Através desse equipamento, quando mais você toda ela, ligador, todos aqueles sensores, a gente está fazendo isso no celular. Então, a gente não precisa mais hoje investir e gastar um pouquinho na vontade disso. Isso custa uma pancada, tá? Custa bastante, bem caro. A universidade consegue qualquer pesquisa. Mas ele chamar isso aí, no postinho, no teatro, é uma universidade. Mas é óbvio que nessa perspectiva, a gente precisa desse equipamento para poder validar a medida do celular, que é mais barato, está com a hora de vocês. Então, a gente está fazendo exatamente isso assim mesmo. Estamos validando essas medidas, as medidas estão super legais. E muito bem, a gente vai dar esse aplicativo pronto. E a gente vai fazer um convite para vocês, para vocês irem lá fazer as medidas com a gente. A gente vai fazer uma calibragem muito rapidinha com a Márcia agora, para baixa os braços, chega quietinha, só faça um pouquinho de braço e fica para as lindas. Quero saber. Tá? Eles ficam quietinho um pouquinho. Isso. Mas agora anda um pouquinho só ao redor aqui, qualquer direção, então. Anda um pouquinho. Isso. Pode ir ficando para trás, você volta e cai na tua mesma posição e sal. Esse. Maravilha. Isso está ótimo. Agora o sistema está fazendo a calibragem. O sistema está entendendo a massa. Tá? Uma vez que o sistema entendeu a massa, aí a gente já vai ter a confirmação disso para terminarmos de processar os nossos dados. Vocês vão ver uma coisa muito legal. Foi seguro em posição. Então, tirei, segura aí. É o sistema pensando. Foi. Foi. Mas você pode mover? Faça o braço. Tchau. A gente consegue olhar para a massa se ela sentar, levantar, se ela fizer várias ações para aquele pessoal. Tá, a gente vai recalibrar. Tem um probleminha no braço dela ali que ela está com o braço paralisado, tá? Deixa eu ver se você consegue. Esse sistema, ele é muito legal, funciona muito bem em ambientes, por exemplo, muito controlados da universidade. Ele depende muito, ele trabalha aqui em uma ferramenta nova, chama-se de magnetômetro. E o magnetômetro depende de campo magnético. Outro dia a gente colocou para fazer uma demonstração 70 alunos numa sala, todo mundo tinha o celular. O campo magnético do celular isolou a nossa avaliação. Então, em laboratório, a gente vai se de maneira mais controlada. A gente já vai conseguir fazer aqui. A gente vai recalibrar de novo, tá? E você não vê a massa mais precisa do que ela estava no segundo antes. Isso, fica aqui um pouquinho. Isso, segura um pouquinho. Ele está adquirindo a posição reta dela, segura a posição. Ok? Ainda ao redor. Isso. Qualquer direção que você tem. Pode ir um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, pode mover o braço. Natural, mas, tá? Isso. Esse é o estágio virtual. Olha, para na posição de novo. Fica quietinho agora o segundinho, naquela mesma posição inicial. Ele está terminando a calibragem em cima. Então, esse é um dos testes que a gente está fazendo, que é o teste de caminhada de 2 minutos, que vai me dar muita informação sobre o meu estado cardiorrespiratório. Mas a gente tem outros de equilíbrio. A gente tem outros de força, a gente tem outros de potência de membros inferiores. E é muito legal porque, esse é um dos principais propósitos da minha visita aqui, é que vocês vão nos visitar lá na universidade. E aí a gente vai fazer a avaliação de vocês lá, mas não apenas com um teste. Bater de testes para poder te mostrar o estado em que você está. Quando você vai receber lá uma folha, que às vezes acho que dá umas 10 páginas de relatório, para vocês entenderem como é que está o estado de vocês. Tá? E isso custa nessa turma. R$0. Tá? É de graça. Tá? A gente vai fazer isso, eu vou passar um telefone para vocês. Vocês vão lá, vou falar uma linguagem que eu falo para minha neta, vocês vão mostrar, vocês se matriculam, sabe? Vocês se inscrevem lá, totalmente de graça, agenda o horário da tua conveniência e vai nos visitar no laboratório que a gente vai fazer toda uma análise
e vai te dar um parecer sobre a tua posição. Esse é o ponto que a gente quer chegar mais tarde quando for trabalhar com o aplicativo. Por quê? Porque aí você não vai precisar mais ir ao laboratório. Você pega o aplicativo e você faz em casa o teste. Alguém pode te ajudar, você reconhece todos esses padrões em casa, você não precisa nos visitar. E é bacana porque o aplicativo, ele reconhece todos os teus movimentos e ele faz uma comparação sua com a população na qual você pertence. 160, 70, de 70, 80, se é homem, se é mulher, e você sabe aonde você está na fila do pão. Tá? Esse aplicativo está um pedacinho funcionando. A gente ainda não disponibilizou ele. Olha lá. Celina, porque a gente está na fase de validação. O que é fase de validação? Eu preciso ter certeza de que as medidas que eu estou tendo com o celular, elas são coincidentes com a medida que eu estou tendo com esse aparelho que eu coloquei aqui na Márcia, que é a aparelho Gold Standard. A gente já tem muito bons resultados. Muito bons resultados. Esse teste de marcha estacionária é um dos melhores testes que a gente consegue produzir. Ele em condição de laboratório. Vamos lá, agora ficou lindo. Segura aí. Isso, dá uma caminhadinha ao redor. Agora está parecendo que bonito o teste. Está rápido até. Isso, na passarela. Márcia, maravilha, Marcinha. Você tira um pouquinho no ar. Só um pouquinho. Segura um pouquinho. Cadê a conexão, Gustavo? Não tem mais shit. Olha. Porque... isso. Tá bom, tudo bem? Tá tudo bem. Vamos fazer o teste com ela mesmo assim com o celular? Tá? Depois você tenta de novo fazer esse teste aqui, eu não quero perder muito tempo, mas eu gostaria de mostrar o teste e como a gente aplica o celular. Como o celular entra nessa conversa. Tá? Então a gente vai pedir para a Márcia segurar o celular e notem, eu não preciso de pacotinho, não preciso de sachezinho, não preciso de pochete, usa todos. Em geral, a gente segura o telefone contra o peito, tá? Sem problema nenhum. Em alguns testes como esse, a gente segura o telefone contra a coxa. Nessa posição, o telefone no bolso. Mais ou menos nessa posição. Só mesmo no bolso, do jeito que você está vendo ali, a Márcia segurar o telefone, tá? Tá confortável, Márcia? Tá confortável? Se quiser colocar ele um pouquinho mais para baixo, não tem problema. Ele só vai ligar o sistema de captura que a gente tem no celular. E esse é o que você não vai falhar. Federal do Paraná. E ali no lugar da tela, aqui tem a tabela de uma quantidade de passos? Posso? Então, volta. Isso, essa aqui? Tá aqui. Eu assumi um compromisso com a Márcia, eu vou disponibilizar a organização para vocês, tá? Então, depois ela manda fazer isso em PDF e ela envia para todo mundo para vocês não lembrarem de mim, tá bom? Eu te disponibiliza para você, não tem problema nenhum. Até porque nenhuma dessas informações é esse, inclusive ela está lá ali a referência de onde ela saiu, tá? No trabalho de Ricky Jones, tá? Então a gente tem as referências delas ali, enfim, a gente tem toda ela muito bem colocada. Tudo bem? Tudo bem. Quando você quiser, então. Ele está marcando o tempo. E ela vai fazer isso por 2 minutos. Aqui, sabe? Em geral, esse teste era feito antes com uma caminhada de 6 minutos. Mas se eu fizer uma caminhada de 6 minutos, eu tenho problemas. Eu bem que tenho problemas. Se a gente for levar isso para a atividade de exposição hoje, você vai caminhar 6 minutos além no corredor. Às vezes você está no corredor que você faz a volta e tem que acelerar. Vai diminuindo de passos. Se eu parecer com o ambiente externo delas, vai curtir, você não vai querer fazer. Se eu falar para você para dar a volta na quadra, tem problema que a quadra é sempre um meio de um seguro. Por que a gente começa a observar? Que testes como esse, em que eu preciso de um espaço relativamente confinado, eles podem substituir outros testes que antes eram aplicados para estimar essa minha capacidade de carga respiratória, sem que eu precise de um espaço gigantesco. E tem a vantagem que no outro teste caminhado, ele durava 6 minutos. Esse dura 2 minutos. Ou seja, é um teste que ela vai fazer de uma maneira muito mais confortável, muito mais segura de poder fazer. Tá? Em geral, numa condição clínica, dependendo se o instrumento for, tem mais negros que coloca alguém próximo no sujeito, do qualquer equilíbrio cameramente seguro, tá? Porque algumas vezes algumas pessoas podem se sentir um pouco desconfortáveis por esse tipo de teste.
Mas é um teste que você vai fazer no dia que você vai se sentir confortável. E ele só dura 2 minutos. Esse é o teste mais difícil que você tem. Ainda mais se volta que você vai e escolhe esse. É mais difícil para ela poder fazer. Você tem assim que ela tá quase nem morre. Deu 2 minutos, tá? Então, o que você vai fazer agora? A gente vai dar os dados do celular. Por enquanto, a gente está levando esses dados para o computador. Descansa, Márcia. Quer uma aguinha, Márcia? Pessoal, Salve as palmas, por favor. Obrigado, Márcio. O que a gente está fazendo agora? Nos bastidores, o Gustavo está pegando os dados que a gente coletou do celular. Essa mulher, a gente ainda está nessa fase de ter que tirar os dados do celular. Nós estamos jogando numa rotina de bloqueador e nós vamos fazer o processamento. E vocês já vão ver aqui aparecer na tela, pode implementar o teste da Márcia. Vocês vão ver quantas repetições ela fez. Vocês vão ver cadência com que ela fez. Tudo isso calculado pelo celular. Tá? A gente não precisa que alguém contando lá o número de passos. Até porque as pessoas se perdem nesse ponto. Então a gente vai ter uma medida muito precisa, muito acurada, em que a gente vai observar esse desempenho da Márcia, como ela efetuou o teste. A partir disso, a gente tanto pode olhar para aqueles valores normativos que estão curiosos lá, tanto quanto a gente pode começar a olhar para valores normativos um pouquinho diferentes. O que eu quero dizer? Se é homem, se é mulher, se tem sobrepeso, se não tem. Qual é o valor da normalidade? E o que isso representa da tua capacidade cardiorrespiratória. E a gente pode ter um diagnóstico se você está numa boa tensão cardiorrespiratória ou não. Isso dura 2 minutinhos e você vai poder fazer esse teste em casa. Então, essa facilidade com que a gente está gerando, a gente está criando, para que você não precise ir até um tempo, não precise sequer de profissional. Você pode executar esse teste em casa, é óbvio, porque sua segurança, eu sempre sugiro que esse teste sempre sejam executados por um senhor possa te socorrer a se pretentir e etc. Qualquer coisa que você possa executar. Então, é muito interessante, porque isso gera uma facilidade enorme para a gente, tá? Então, isso está falando de uma capacidade cardiorrespiratória institucional, mas a gente também pode falar sobre outras, aquelas que a gente não mentiu aqui, como é equilíbrio, agilidade e várias outras perspectivas que a gente espera conseguir fazer em laboratório em 6. E essa é uma coisa muito bacana para a gente poder fazer essa demonstração para vocês e gerar um relatório para vocês. Gratuito. Tá? Muito bacana. E aí, nessa parceria que a gente está estabelecendo com a Márcia, a gente gostaria de avaliar todos vocês. Tá? Sem problema nenhum. Basta interferência. Eu já vou voltar com essa para vocês, o telefone de novo, tá? Vou deixar o telefone de contato, deixar o seu e-mail. Mande e-mail para lá, você lembrança. A gente agenda para você um horário da tua conveniência para você ir lá e perder lá pelo menos uns 40, 50 minutos. Vai? E aí, em uma semana e meia, você recebe por e-mail, recebe no teu celular, vai te mandar tudo isso gratuito para vocês, tá? E se você puder isso, tá? A gente, obviamente, gostaria de avaliar muitas pessoas. Então, por que a gente gostaria de avaliar muitas pessoas? Porque eu não consigo estabelecer em valor normativo se eu não medir muitas pessoas para conseguir ter valor normativo. Então, a gente precisa da colaboração de vocês. Se vocês têm lá parente, acima de 60 anos, todos são piments. Ativamente, todos são negros. Tá? E aí veio os destaques para a gente e fazer uma avaliação. Tá? Isso vai ser muito legal, muito bacana. A gente vai ter prazer nesse feedback para vocês. Isso vai rolar agora, tá? No nosso lixo. Gustavo é o cheio, né? Por trás das cenas, é o cara que faz o show ao DC, ele é estresse, múltiplos aí. Você aqui já é o mais? Então, mais boas notícias, tá? Você executou 135 passos pro lado direito.
só conta do lado direito. 1, 2, ok? O dela era 115, se não me falha. 110. Então, a Márcia... Tranquilo. Passei, mas eles... Uma história dessa frente aqui. Ela tem 116 signos. Ela está em percentil acima do percentil 90. Você tem relação à literatura. Ela está muito alta, essa alta dela, nessa funcionar a colocação dela. Ela estaria lá entre os 10 primeiros, o valor que ela continua assim, na entidades. Ela fez uma cadência de passos de 67, ou ainda 68 passos por minuto. Sabe o que ela fez durante o período que ela passou aqui, desses 2 minutos? Ela teve uma tendência, isso que é muito legal, de utilizar uma estratégia descendente. O que é essa estratégia descendente? Ela começou o teste com uma velocidade alta, e à medida que ela foi executando o teste, ela foi mudando a psicologia dela, né? A psicologia falou, você pode... Você é nada, eu pensei que isso me facilitaria esse teste. E aí ela começou, ao longo do teste, a perder a sua velocidade, até o ponto em que ela chegou nas últimas 20 repetições, e ela está perdendo mais ou menos em pouco. Se nós estivéssemos isso para você depois aí das espiraldas, com radianos ali, 34 radianos por segundo. Tá? Então, quando ela foi perdendo ao longo do teste, cada sua velocidade passar. Isso é extremamente interessante, porque nos mostra o quanto fadigado ela foi desse teste. Tá? Em que sentido fadigado? Se ela não tivesse fadiga nenhuma, tá? Se ela conseguisse estar super bem fisicamente, essa linha provavelmente se manteria estável ao longo do teste. Ela teria uma estabilidade ao longo do teste. Como essa linha diminuiu, significa que ao final do teste, ela perdeu um bocado a sua questão de sustentar a performance. Ela estava dizendo lá no início. Então, quanto mais quanto for essa curva, maior é o declínio da performance, pior é o funcionamento físico dela. Então, a gente consegue, e a partir desses dados não são prontos, o que nós estamos dando, para poder propor, eu quero observar o que acontece com as pessoas mal condicionadas, para saber se essa linha está indo rapidamente. E a gente consegue dizer, olha, a tua função cardiorrespiratória precisa de atenção. Você precisa fazer exercícios para fortalecer essa tua capacidade de sustentar um determinado exercício ao longo do tempo. É isso que a gente está tentando produzir. É isso que a gente vai botar para vocês nos seus relatórios. E é isso que a gente vai ter enquanto feedback para vocês entenderem isso que está acontecendo. Por enquanto, vocês estão vendo essa resposta na tela do computador. Esse monte de número para cima, que parece, né, código de máquina, na verdade para a gente poder gerar essas informações. Tudo isso vai estar disponível no teu celular. Você não precisa fazer conta nenhuma. O celular nós fazemos contas para você e te apresentamos esses resultados já com alguma interpretação. E aí você sabe do teu estado físico. Então é bacana porque eu posso olhar, né, se vocês... conseguem manter aquelas duas promessas de primeiro de ano, né? Todo mundo... Primeiro de ano promete que vai ter mais paciência, que vai fazer regime, que vai começar a fazer atividade física, aquelas promessas que todo ano a senhora faz. Né? Então, assim, você vai poder fazer uma avaliação e, quando você quiser, daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana, daqui a 1 dia, daqui a 3 meses, você pode repetir o teste. E você vai ter as suas marcas temporais lá. Dessa vez, se você começou, por exemplo, a fazer um programa de caminhada. Então, vamos supor que a partir dos resultados, não é o caso da Márcia, vocês viram que ela fala, sim, fantástico. Mas se você está discutir, talvez nós, se você falar, mas você está fazendo programa de caminhada. Ok, queremos fazer programa de caminhada. Ela começa. Mas a pergunta é a seguinte, após 1 mês, após 2 meses do programa de caminhada, como ela está? Terminou. E aí a gente vai ver se ela melhorou, se ela manteve uma estabilidade ou se ela piorou. E se ela piorou, a gente precisa talvez apertar um pouquinho mais o programa de treinamento dela, para que as melhoras sejam mais intensas. Ou se ela está conseguindo manter uma certa estabilidade,
Ou será que melhorou? Ou será que melhorou da super para bem, mas você continuou porque está muito bom. Então, na hora que a gente passa a partir desse tipo de diagnóstico, a gente está com uma avaliação, não é mais a sua objetividade, mas cuidar dos objetivos daquilo que você vai ver em teste relativamente simples para esse, mas cheio de informação para que a gente possa perceber no ar, entender como a gente vai batendo um conjunto de regiões fisiológicas, físicas, que são naturais e devem ser só uma peça de botão, vai? Só uma peça de botão. Para todos nós, a cada minuto, a gente está crescendo. O que a gente precisa fazer é conseguir manter esse nosso estado físico. Chama-se a direção e aquilo que eu preciso fazer, eu preciso ter uma boa ideia, um diagnóstico, saber para onde o barco está nos polos. Eu acho que é isso que esse teste mostra para você, tá? Então a gente vai colocar aqui nos populações na tela outra, na aplicação do meu, não se trata, por favor. E aí eu coloco ali para vocês, tá? E é mais somente aqui, essas cidades talvez, se tiver dificuldade para fazer isso, podem conversar com a Márcia, ela dá essa para vocês. Aqui o nosso, eu coloquei esse telefone aqui por saudosismo, tá? Por saudosismo. Às vezes eu faço brincadeira com os meus alunos em sala de aula. Eu estou perguntando se qual que é o grau de felicidade, tá? A risada é uma coisa que a gente não consegue codificar ela bem. Ela tem possibilidade de você corrigir ela por passado, tá? Algumas pessoas existem têm mais, chama-se, polado ou suquinado. Você pensa mais fora de dentro ou mais fora de fora. Deveria ser difícil, você tem a possibilidade de você poder virar, tá? Mas esse é o equilíbrio lateral. Se você for dar alguns calçados, ele tem... Isso aqui é um bom exemplo, tá? Não é nada da... Para explicar isso. Ele é um calçado. Tem o suave mais largo. Então, a possibilidade que eu tenho de ter muita estabilidade quando eu piso é menor. Tá? Essa é uma coisa interessante que a gente pode olhar. O que a gente tem observado no calçado são as instabilidades. Tá? Por exemplo, você não tem, às vezes, muito mais a condição de dar pressão tão quente. Bem ideia, mas não faz. Tá? Mas se for a questão da liderança, tá? Você não desenvolve isso maior. Dependendo da base, quanto menor a base, menor a minha estabilidade. Agora, se você deixa cair. Então, geralmente, quanto mais largo é, especialmente parte do calcanhar esfolado, mais estabilidade você tem. Então, essa é uma das coisas que eu sempre tenho observado. Nesse teste que a gente pode fazer com vocês, então não existe a possibilidade de, tipo, identificar o estado da pessoa. Deixa eu olhar para isso. A gente olha para essa possibilidade medicalizada. Ainda que a gente tenha feito alguns testes no laboratório, a gente não mata no estômago 6, a gente ilustra isso. Tá? Mas esse não é o estilo desse também. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa tem de assistir ao texto, e a gente faz essa evolução em todo o laboratório. Mas é uma medida relaxa. A gente geralmente olha para outros fatores que estão associados com processo e quedas. Tá? Às vezes não nos associados em passado. Então, a maior parte dos estudos que a gente faz lá no laboratório, ou a gente faz descalço, tapete de borracha testada, tá bem tranquilo, eles vão bem com isso colegas, ou a gente usa muitas vezes meia, ou às vezes só com calçado confortável, mas assim não sempre calçado e salto, tá? É super tranquilo. Claro. Poderia comentar, assim, na nossa idade, na nossa 60, né? Como é que a gente está prevenindo quedas, fatos, especialmente. Mas, assim, como é que é a recuperação do nosso caso de queda? Como é que é quando você fratura o osso? Porque é o que aconteceu comigo, fraturei de parafuso e tal, as 4 vezes soube. Como é que é a recuperação, assim, na nossa idade? Vamos lá. Recuperação é sempre desigual. Sempre melhor. Eu fazia recuperação. Então, uma pessoa que é fisicamente forte e antiga, é muito mais fácil de eu fazer recuperação e ninguém ser mais. Então, eu tenho esse médicos problemas. Depende muito de modalidade. Porque quando você cai, em geral, você vai perceber
As pessoas têm um reflexo cognitivo de não cair de rosto no chão. E elas giram, ou põem. Geralmente, as fraturas são, como eu, porque eu vou colocar, eu vou pôr em cima do meu braço, ou elas são de longo, ou muitas vezes quebram da clavícula. Essas são ainda ruins, mas melhores do que quando você gira totalmente e cai com a lateral do teu quadril do chão. Quando você cai com a lateral do teu quadril do chão, você fratura o fêmur. E aí vão tirar uma mística dessa coisa. As pessoas que têm osteoporose vão fraturar do mesmo jeito que as pessoas que não têm osteoporose. É a energia que você tem acumulada no impacto no som dessa altura vai fraturar inclusive o osso saudável. O osteoporose vai fraturar assim, mas o saudável também. Então, vamos lá. A queda vai influenciar tanto as pessoas que têm maior propensão à osteoporose, ou seja, ossos meio sólidos, meio rígidos, tanto quanto as pessoas que têm ossos saudáveis. Ainda são por eu, sem aqui. Então é importante que a gente previna a queda. Isso sem lá. A operação geralmente, tá? Tem vários tipos de operação, mas uma delas é bastante agressiva, tá? Não sei se vocês já viram, nas duas slides, eu tentando mostrar. Segura uma cabeça mais ou menos assim. Tá? Você tem o seu direito, que encaixa. Ó. Quando você fratura isso que encaixa no inferno. O que o médico, o registro faz? Ele corta toda essa parte do si e coloca uma prótese, que é como se fosse uma linha dentro do osso, e você tem uma cabeça, uma volta nova, ser encaixada na tua prótese. Então, esse tipo de cirurgia, de repente, porque eu posso só no local. Seu, mas às vezes quando você cai, dentro do selo, ele encaixa dentro do ossinho chamado acetano. Às vezes o acetano também quebra. E isso já é a hora que eu tenho que colocar uma prótese aonde encaixa a cabeça fêmea. Isso também também da estrutura. Tá? E o grande problema nessa é quanto eu tenho estrutura e quanto eu tenho possibilidade de poder recuperar. O tempo de recuperação é muito difícil de te dizer, mas uma das coisas bacanas que eu posso dizer que hoje, nos avanços que a gente tem na cirurgia, em geral, mesmo disse, depois de uma cirurgia dessa, no dia seguinte a pessoa tem que ser tratando e outro chances para impede. E a partir disso ela começa a retomar as atividades. O problema, gente, é que quanto mais velha a gente vai ficando, maior o risco de qualquer tipo de intervenção. Sabe por quê? Porque o nosso sistema imune vai diminuindo, a gente fica menos resistente. Menos resistente ao contempinho, coisinhos e antibióticos. E isso é um tipo de exemplo como só para resistente, bom, óbvio. Por quê? Porque o antibiótico inteiro, combater os bactérias pode ser dentro de uma cirurgia, já não funciona, porque o meu sistema imune não permite mais você ter que esse antibiótico funcionar. Talvez há 40 anos atrás o antibiótico funciona sempre bem. 40 anos depois ele talvez não funcione muito bem. Então esse tipo de operação ele vai depender de fisioterapia, da magnitude do tipo de cirurgia, da tua capacidade de antibiótico. Eu não consigo dar uma resposta assertiva, mas eu posso dizer que em geral, a gente tem visto, né, mais ou menos uma faixa aí, talvez a atrofia que é fisioterapia, se está ali, você usar um indicativo melhor, mas em geral, em quase um mês depois da cirurgia, as pessoas voltam a caminhar. Então, assim, qualquer um de nós consegue resolver isso. A gente não tem muito essa questão de fisioterapeuta, não. O que você precisa é de uma pessoa que tenha conhecimento, tenha afinidade, tenha experiência em lidar com as pessoas da vulnerabilidade, porque são populações, entre aspas, mais delicadas. E uma das coisas que me deixa falar para vocês é o erro que alguns profissionais têm, e tem de estudar, que alguns profissionais só conseguem para a terceira idade recomendar alongamento. Vai. Pilates é muito bom. Pilates é muito bom. Pode fazer, sem problema nenhum. Só que fundo daquele cara que só vai te dar alongamento. Porque ele está te tratando como extremamente frágil. E ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Se eu te tratar como extremamente frágil, ou seja, eu trago o pulso, eu trago para a fé,
eu te ponho numa cadeira de rodas, eu te levo ao banheiro, eu te trago para a cama, eu te trago tudo na mão, você não tem que levantar, você não tem que fazer nada. Ela vai melhorar ou vai piorar fisicamente? Vai piorar. Então, ela precisa fazer coisas, ela precisa preservar a independência, ela precisa ter a capacidade de ser gratando de banheiros, de ter a sua vida, de ter os seus problemas, seu cachorro, suas coisas para cuidar. Tá? Isso é extremamente importante. Então, é extremamente importante que vocês participem de atividades. Algumas delas, muitas vezes, requer atividade física relativamente rigorosa. Ninguém vai melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória sentado ou preguiça. Tá? Infelizmente, você vai ter que suar um pouquinho. Tá? Por mais que às vezes a atividade física possa parecer castigo, por favor, procure uma atividade física que te dê prazer. Algumas pessoas fazem atividades de hidroginástica, que é sensacional. Tá? Te dá prazer, tem uma sensação de relaxamento depois da atividade, mas o importante é você se manter ativo. Não caia na brigadinha de ter tudo ao seu alcance. Tá? É muito importante que a gente se mantenha. Joia? Vejo vocês na universidade, com certeza. Obrigado, pessoal.